conversa no momento, o tempo que cada um tem, as palavras que cada um vai usar para essa discussão. E, de alguma forma, ver se aqueles dois estão podendo falar de coisas tão pessoais. Porque não adianta a mulher querer muito falar de certas questões, porque o homem pode não conseguir falar dessas questões. E aí ele se vê colocado na parede e ela não vai ter uma boa resposta dele, ele vai falar coisas que não tem nada a ver, ou ele vai se afastar. E um homem fechado, as mulheres sabem muito bem o que é conviver com um homem fechado, né? Agora, eu vejo os casais mais velhos, alguns não, alguns têm até uma sabedoria e uma união, uma parceria muito linda da gente observar, mas alguns que têm um casamento que você falou do copo vazio e eu imaginei que é como se fosse um copo vazio, né? Porque viveram no passado, onde a mulher não tinha direito de se expressar muito e ela só estava ali para servir ao homem, para ser companheira dele, e ele entra e sai do trabalho. Bom, depois os dois aposentados também não conseguem restabelecer uma comunicação e fica aquele casamento de tristeza. E com isso, principalmente na terceira idade, vem até mesmo uma depressão, porque estão ali os dois sozinhos, mas não conseguiram encontrar um elo. Nesse momento, existe alguma possibilidade de a gente romper essa história e fazer, gerar um elo entre eles? Pois é, né? Você está falando, está desenhando super bem o que existe por aí, e é a verdadeira coleção de mágoas, né? Vão colecionando mágoas. Só que o outro não está nem sabendo o quanto ele está magoado. Tem gente que faz contrato, faz projeto para o passado, não faz para o futuro. Então tem gente que fica o tempo todo projetando o que aconteceu já. Então o que o outro falou, o que aconteceu na vida, e fica só lá atrás. Um casal que já tem uma certa maturidade, ele precisa também ter projetos para o futuro. E para isso, cada um precisa ter também projetos para aquele relacionamento para o futuro. Então não adianta ficar apegado no que já foi. Então, talvez se é que a gente pode dar conselho para alguém, mas talvez um começo para essa história mesmo que já na melhor idade, já com uma idade mais avançada, a pessoa pare para pensar nela como ser humano e comece a desenvolver alguns projetos pessoais. Os pessoais e tentar ver se esses projetos pessoais podem ajudar o relacionamento ou se eles precisam ser realizados fora do relacionamento. Então, isso uma mulher, muitas vezes a mulher quer estudar, a mulher quer ter um outro relacionamento, a mulher quer passear, ela quer viajar. Aprender esse relacionamento precisa se transformar. Aquilo que você falou do copo vazio, né, do relacionamento, o relacionamento morto é justamente o relacionamento onde não tem nada novo. O relacionamento vivo é aquele que tem coisas novas. Então, se o casal continua, isso a gente vê até em casais jovens, se eles continuam, se eles são estereotipados, tudo a mesma coisa, sempre a mesma coisa, esse relacionamento vai morrendo. O relacionamento, ele precisa de novidade, precisa de alimento, né? Porque, na verdade, também você não tem nada mais para admirar, né? Falar, nossa, que admirável, porque é tudo tão previsível, e de criar uma história juntos, né? Porque se estão só repetindo, não estão fazendo nada de novo. Se eles estão podendo criar novas histórias, vão para lugares diferentes, vão fazer coisas diferentes, vão falar de coisas diferentes, vão conhecer coisas do mundo, eles estão trazendo para dentro da relação o novo. O novo é vida. E isso vale assim, se você de repente não tem possibilidade de fazer viagens com seu marido, mas tem possibilidade de fazer um curso de pintura do lado, ou de repente se juntar com uma amiga à tarde para fazer uma leitura de um livro, enfim, ou o seu marido resolver jogar um jogo de cartas na beira da praia. Gente, tudo isso vale. Vale dar espaço para que volte para casa e que tenha troca. E que aí tenham coisas diferentes para você falar assim, nossa, não é que é admirável esse lado do meu marido ou da minha mulher que eu não conhecia? Isso é muito bom. Agora, já no contrário, nas relações de jovens, tem essa coisa de discutir a relação. E aí o que eu vejo é que muitas vezes a gente joga quase que um caminhão de melancia na cabeça do marido, porque é assim que ele fala, aí você tá com um caminhão de melancia.
E não foi nada disso que a gente quis fazer. Simplesmente você fala assim, eu tô carente, você nunca mais me deu um beijinho, você passou ontem por mim e nem falou que eu tava bonita. Reclama. Mas não é reclamar, é falar do que tá sentindo. Mas ele ouve que é uma reclamação. E aí, então, dependendo do que a mulher coloca para ele, ela pode estar estimulando a culpa. Se ela estimula a culpa, ela pode ter reações das mais variadas. Se ele tem culpa, ele pode ficar com raiva. Se ele tem culpa, ele pode ficar com dó, com pena e desvalorizar. Se ele tem culpa, ele pode se afastar, ir embora e se fechar. Então, nem sempre o que a mulher está esperando que aconteça da reação do que ela está expondo vai vir. E ela tem que perceber como esse namorado, esse marido reagem, né, perante essas colocações. Porque às vezes mais do que uma reclamação, é muito mais importante o convite para a aproximação.